No dia 24 de maio, comemoramos o Dia Mundial do Café. Mas de onde veio o café? Ele foi produzido e consumido pela primeira vez mais ou menos no ano de 800, na região da Abissínia, atual Etiópia, quando notaram um comportamento diferenciado nas cabras que se alimentavam de sementes amarelo-avermelhadas. Então começou a ser estudado e descobriram propriedades que davam energia e também eram afrodisíacas. Por volta do século XV, ele chegou no mundo árabe ao adentrar o norte da África. Então se tornou um produto muito consumido em toda a região árabe e também na Europa, se tornando o maior monopólio dos árabes no período do fim da Idade Média. Eles torravam o grão do café para impedir que as mudas fossem produzidas fora da região. Porém, os holandeses conseguiram mudas e levaram elas até as Antilhas, na região do Caribe, norte da América do Sul e colônias da Ásia. Ele chegou no Brasil por volta do século XVIII, trazido da França. E para saber mais, agora você pode ver a entrevista com o professor doutor João Henrique Zanelato. Boa tarde a todos e a todas. Então, vamos iniciar a nossa conversa aqui sobre o café e a relevância do ponto de vista dele na economia, na política, na cultura do Brasil aí, ao longo do século XIX e também as primeiras décadas aí do século XX. Bom, o café ele é introduzido no Brasil lá no século XVIII. Tem uma data aí, marcadamente, aí, 1727, seria a entrada do café no Brasil, que vem do continente africano. O café foi sendo difundido aí, inicialmente pelos árabes, muçulmanos, no norte da África, depois chega na Europa, e muito consumido pelos europeus, e no século XVIII, então, chega no Brasil. Mas era um consumo nesse período, um consumo, basicamente, um consumo interno, né? Não era para o mercado externo, para o comércio exterior. O café passa a ter uma relevância econômica, né, no Brasil, a partir do século XIX, especialmente, eu diria, a partir de 1830 em diante. Nós vamos ter um período aí, assim, de um século, né, entre 1830 a 1930, o café se torna aí o principal produto, né, da economia brasileira. Então, a partir de 1830, ainda 1830 do século XIX, começa o crescimento da produção de café e começa, então, as exportações do café. A partir de 1840 e 50 em diante, o café supera o açúcar, se tornando o principal produto, né, de exportação do Brasil, né, produto de alta rentabilidade. Se a gente pensar assim historicamente, né, nós temos aí no século XVI e parte do XVII a exploração do açúcar, né, e toda a produção do açúcar era voltada também para o comércio exterior, era um produto de alta rentabilidade. Depois, no século XVIII, tem um período aí, boa parte do século XVIII, o período da exploração do ouro, né, em Minas Gerais, também toda a produção, né, do ouro, né, produto de alta rentabilidade, voltada para o mercado externo. E o café, né, vem a despontar, então, a partir de 1830, especialmente a partir de 1840 em diante, como grande produto de exportação da economia brasileira. Ele contribui, né, especialmente a partir de 1850 em diante, 60 especialmente, para que a nossa balança comercial seja superavitária, né? Porque até então a balança comercial, desde do processo de independência, ela estava sempre negativa. Então, a partir do boom do café, né, em 1850 e 60, nós vamos ter uma balança comercial muito favorável, né, para a economia brasileira. E o café passa a ser o grande produto de exportação. E toda a produção de café ela vai se desenvolver na região sudeste, especialmente São Paulo, parte do Rio de Janeiro. Inicialmente começa ali no Vale da Paraíba. O Vale da Paraíba pega uma parte ali do Rio de Janeiro, o sul do Rio de Janeiro e o norte de São Paulo. Ali começa a produção do café, né? As grandes
propriedades produtoras de café, os senhores, os barões do café. Então, esse é o primeiro momento. Depois, o café passa a ser produzido em praticamente todo o estado de São Paulo, nas chamadas terras roxas, né, de São Paulo. Então, vão criar dois grupos aí, né, os produtores de café. Os do Vale da Paraíba, centrado assim numa exploração do trabalho escravo no processo produtivo do café, e posteriormente, né, eles vão, a partir de 1860 em diante, perdendo força, e aí a produção de café passa a se expandir para o Vale, para o São Paulo, assim, especialmente para a região de São Paulo, mais ao sul, nas chamadas terras roxas, né, mas aí utilizando-se uma mão de obra aí, especialmente uma mão de obra de imigrante europeu, né, porque a partir de 1850 nós temos o fim do tráfico de escravos, então não entra mais escravos no Brasil, não é mais permitido, né, por lei, e aí então vai tendo um processo de substituição do trabalho escravo na produção de café pelo trabalho do imigrante europeu. Mas no Vale da Paraíba ainda se mantém os grandes senhores, dos chamados barões do café, eles continuam utilizando o trabalho escravo. E isso leva a um processo de um comércio de escravos internamente. Então, esses barões do café do Vale da Paraíba vão comprar escravos aí da região Nordeste. Então, esse é o processo nessas duas regiões. E historiadores que trabalham com história econômica, economistas, vão dizer que o café vai constituir uma burguesia cafeira. A expansão da produção de café, né, e esse grupo ligado ao café vai enriquecer, constituindo uma oligarquia, ou, né, para historiadores econômicos, para economistas, como constituindo uma burguesia cafeira. E há um processo crescente de produção de café, né, criando essa burguesia, essa oligarquia cafeira, que vai enriquecendo cada vez mais com a produção de café, porque a partir de 60, 70, 80, né, 90, 1890 do século XIX, né, é um processo crescente de exploração do café. O café vem reforçar aquele modelo tradicional da economia brasileira, né, secular, né, centrado na monocultura, né, a produção de um único produto, né. Foi lá no século XVI e parte do XVII o açúcar, como eu falei, o XVIII aí a produção do ouro, né, e o café então vai reforçar esse modelo tradicional, centrado aí na grande propriedade, na monocultura, ainda também centrado muito no trabalho escravo, né, e toda essa produção voltada para o mercado externo. Então, essa burguesia cafeira que foi enriquecendo com a produção de café, ascendendo economicamente, ela também teve interesse, quis ascender do ponto de vista político. E o processo, né, de transição ou de ruptura, né, com a monarquia e implementação da República, ou o golpe de 15 de novembro que levou à proclamação da República, é uma articulação dessa oligarquia, dessa burguesia cafeira, com aí setores militares e alguns grupos republicanos, que vão, né, ver na feitura da República uma possibilidade de ascender ao poder político. E é o que efetivamente vai ocorrer, né? Ocorre o processo aí do golpe de 15 de novembro, a proclamação da República, e logo em seguida esses fazendeiros de café, né, vão ascender ao poder político e vão permanecer no poder político aí até os anos 30. A maioria dos presidentes do Brasil, nesse período da chamada Primeira República, até 1930, né, vão ser aí paulistas ou mineiros ligados à produção de café ou né, indicados pela região sudeste, né, por paulistas ou por mineiros, a conhecida política café com leite. Mas, como eu falei, né, então, há essa ascensão dessa oligarquia cafeira. Mas como a produção de café foi crescente, né, foi um crescimento, né, muito grande, aí, desde 1860, 50, 70, 80, 90, e chegou no início do século XX, a produção estava muito maior do que o mercado externo estava consumindo. Isso leva a uma queda dos preços do café, né? Começa a aparecer as primeiras crises, né, do café. Era muito café para pouca procura. Isso, né, quando a oferta é maior do que a procura, leva a queda de preços. E aí começa, então, né, a política de valorização do café.
em 1906, nós temos aí o chamado Convênio de Taubaté, no qual ali se cria uma política de valorização do café. O Estado, né, que agora era dirigido por esse grupo, essa burguesia cafeira, que estava no comando do Estado, eles criam essa política de valorização do café, que em síntese seria o Estado começa a comprar o excedente de café, estocava, esperando que nos anos seguintes o mercado viesse a melhorar. E essa política foi sendo feita constantemente aí ao longo da Primeira República, porque a produção continuava alta e os mercados, né, europeus e especialmente os Estados Unidos não estavam consumindo todo o café produzido no Brasil. Então, né, no início do século, nós temos as crises do café, dada a alta produção. Bom, e a crise efetiva, a crise, né, assim, maior do café é em 29, quando nós temos a crise mundial de 29, que afeta o mundo capitalista, né, e o Brasil, que era o produtor mundial de café, que vendia grande parte do seu café para os Estados Unidos, e a crise de 29 estoura nos Estados Unidos, né, e vai atingindo o mundo todo, e também se reflete aqui no Brasil. Nos produtores de café, mas não somente nos produtores de café, nos fazendeiros, porque o café, em torno do café, se criou aí uma série de grupos, né, de empresários, tinha os exportadores de café, tinha os intermediários, havia uma indústria de sacaria, né, indústria têxtil de sacaria para se colocar o café. Então, né, cria em torno, né, vários setores, grupos, né, envolvidos em torno do café, né? Por exemplo, as ferrovias que foram construídas para escoar o café, né, das fazendas para o Porto de Santos, né, que inicialmente eram transportados por carroças, mas depois, com a grande produção, vem as ferrovias. Então, há vários grupos ligados, né, à produção de café. E os capitais do café contribuíram também, né, os capitais provenientes do café contribuíram também para um crescimento da indústria do Brasil na virada do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Os grandes fazendeiros acabam diversificando, investindo em outros setores. Alguns vão investir em bancos, em outras atividades comerciais, em indústrias, né? Então, os capitais provenientes do café contribuem para um surto, né, de um crescimento de indústria no Brasil no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Mas o café entra em crise em 29, né, como eu falei, com a crise mundial de 29, porque o nosso grande consumidor é dos Estados Unidos, e a crise mundial afeta profundamente os Estados Unidos, que passam a não comprar o café, né, todo o café que compravam aqui do mercado brasileiro. E aí, então, nós temos uma crise muito profunda e uma crise política também, né? A ruptura da política café com leite em 1930, né, aquele acordo mineiros e paulistas que se dobravam ali, né, ficavam no poder aí, se dividindo no poder aí a cada 4 anos. Isso possibilitou outras forças políticas se articularem para tentar chegar ao poder. E isso acaba contribuindo para o processo conhecido aí na historiografia, né, como a Revolução de 30 ou o golpe de 1930. Mas mesmo com a crise do café, né, e mesmo com as mudanças que ocorreram no pós-30, né, com a chamada Revolução de 30, que acabou tirando aí essas oligarquias, essa burguesia cafeira do poder, desses grupos que estavam em torno do poder até 30, com a chamada Revolução de 30, eles saem do poder, que entre outros grupos, outras forças políticas, né, Getúlio Vargas representava aí, outras forças políticas que vêm do Rio Grande do Sul, que vêm do Nordeste e também de Minas Gerais. Mas, mesmo assim, há um processo de mudança no pós-30, do ponto de vista dos investimentos na agricultura, né, começa a se preocupar com outras atividades agrícolas, mas ainda continua a política de valorização do café. Muito café foi queimado para manter aí, os preços estáveis no mercado internacional, mesmo no pós-30. Né? Muitas sacas de café foram queimadas para estabilizar o preço do café. Então, eu diria que o café foi o grande produto, né, da economia brasileira entre 1830 até 1930, ou seja, é um período secular, né, do café sendo o principal expoente da economia brasileira, e com ele, né,
criando essa burguesia cafeira que vai chegar ao poder político, né, a partir do seu poder econômico. Então, vai criando, né, influenciando do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural na sociedade brasileira.